Olá, pessoal, vamos lá? Sou o professor Rogério Rodrigues, professor de Direito Constitucional, Internacional e Humanos, e eu quero dar continuidade aqui a nosso bate-papo falando do artigo 5º, esses 78 incisos da nossa Constituição que são fundamentais, cai bastante em qualquer prova, no exame da OAB, cai em qualquer prova aí de concurso. Não se pode bobear com o artigo 5º, beleza, pessoal? Você estudando ele, com certeza você vai garimpar alguns pontinhos fundamentais. Vamos lá, nesse nosso quarto áudio, artigo 5º, inciso 60, que diz: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Vamos lá. Pessoal, aqui nós estamos diante de um princípio muito importante. Qual princípio, professor? Princípio da publicidade dos atos processuais, ok? Só pode acontecer a restrição, o artigo é claro, só pode haver a restrição, ou seja, ocultar, não ser publicizado, quando a defesa da intimidade. A nossa intimidade, ela é inviolável, ok? Então, quando é possível a restrição apenas, primeiro, na defesa da nossa intimidade, defesa das partes ali, ok? Defesa das partes quando estiverem expostos num processo, né? Ou quando há um interesse social, né? Há um interesse da administração, mas esse interesse precisa ser um interesse coletivo, não apenas, não o objetivo de proteger, ocultar alguma ilicitude. Eu quero combinar esse inciso, né, para dar mais fundamento, com o artigo 93, inciso 9, que diz o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos ou as próprias partes e até, olha aí, hein, e até os advogados, ou somente estes advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique, novamente, interesse público à informação. Ok? Tá claro, pessoal? Beleza? Avançando. O inciso seguinte, que é o 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ok? Ou por ordem escrita, tem que estar ali, papelzinho, e, além disto, fundamentada de autoridade judiciária competente, não pode ser qualquer um mandando, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente limitar, definidos em lei. Vamos aqui fazendo as seguintes considerações. Primeiro, dizer que prisão, pessoal, é exceção, tá? Não é regra. Não é regra. Prisão é exceção. Tá claro? Beleza. E só pode ser efetuada em flagrante delito, ou seja, deu bote ali, na hora, flagrante delito ou por ordem judicial. Só que essa ordem tem que ser de que forma? Tem que ser escrita, tá, pessoal? Tem que estar fundamentada, ou seja, uma autoridade competente. Tem que ter ali o comando do juiz.
salvo a exceção em transgressão militar, né? Crime militar, aí vai de uma outra formatação, ok? Tudo bem? Beleza? Avançando. Só dizer, deixa eu voltar aqui no artigo, deixa eu dar uma olhada, tem um artigo 300, deixa eu ver se eu acho aqui, que nos dá autoridade como cidadão, deixa eu ver, 300 e... é o artigo do CPP, tá? 300... deixa eu ver se eu acho aqui. Vou achar. Muita calma nessa hora. 301 do CPP, que diz: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, flagrante, quem é que pode dar voz de prisão? Quem é que pode dar o comando aí? Autoridade policial, seus agentes, né? Eles têm o dever, eles têm a obrigação, eles não podem se desculpar, se excusar, se omitir. A Constituição diz que eles têm o dever, ok? Agora, nós do povo também podemos prender alguém. Podemos dar ordem de prisão? Podemos. Né? Podemos, como cidadãos podemos, em caso de flagrante, qualquer do povo poderá. Eu posso. Sou obrigado? Não. Quem é obrigado? As autoridades competentes. Aí eles são obrigados. Eu posso. Então, eu posso declarar preso uma pessoa que esteja cometendo um flagrante delito. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, anota isso aí do CPP. Vamos avançando, então, agora. Nós falamos do 61, 62. A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, veja bem, a pessoa foi presa, qual é o caminho agora? Qual é o caminho agora? O caminho é exatamente o quê? O que o delegado, a autoridade policial tem que fazer? Qual é o caminho? O preso, ele tem esse direito, né? De que tem que ser comunicado imediatamente ao juiz. Tá? Imediatamente ao juiz. Tem que comunicar, em segundo lugar, quem? A família do preso. Ou uma pessoa por ele indicada. Ok? Esse é o caminho. Então, primeiro comunica ao juiz, segundo comunica a família, terceiro, quem o preso quiser. Ok? Isso aí é direito da pessoa que está sendo presa ali naquele momento. Beleza? No seguinte, 63, o preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Aqui nós estamos falando de um direito fundamental, direito constitucional, direito de um cidadão qualquer, que é o direito daquele que está sendo preso em ficar calado. Primeiro, ficar calado. Segundo, assistência da família. Terceiro, assistência advocatícia. Ok? Isso é direito do preso. Beleza? Muito bem. 64, o que diz? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, ou seja, nós estamos falando de um direito que é o direito de identificação daqueles que prenderam, daqueles que conduziram o interrogatório. Ah, quem prendeu? Quem fez o interrogatório não sabe? Não, que isso. Tem que saber, tem que estar tudo ali
às claras, ok? O 65 diz algo extraordinário. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Prisão ilegal, pessoal, tem que ser relaxada, tá? Houve a prisão ilegal, tem que fazer o quê? Remédio nele, remédio na pancada na cabeça, né? Tem que ser impetrado um HC, ok? Mas o juiz também, ele pode ex officio fazê-lo, tudo bem? Prisão ilegal tem que ser relaxada imediatamente, ok? O 66 diz o quê? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, aquilo que a gente está falando, aqui fala sobre a liberdade provisória em si, né? Como nós já falamos, prisão é exceção, não tem outro caminho, vai manter preso. Agora, nós temos a opção da liberdade provisória, que pode ser, aqui o inciso diz, que pode ser solicitada se couber a liberdade provisória com ou sem fiança. Tá? A autoridade pode definir ali, né, segundo o seu entendimento, é uma discricionariedade dessa situação com ou sem fiança, né? A liberdade provisória com ou sem fiança, o juiz pode estar admitindo, ok? Muito bem. O 67 diz o quê? Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Aí a gente tem que dar uma paradinha aqui e falar. Bom, existe prisão civil, esse inciso está falando sobre isso, ok? Existe prisão civil? Existe, né? A regra aqui não. Por dívida, não, salvo, né, pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e B, depositário infiel. Bom, obrigação alimentícia se mantém de pé. Só que essa outra parte do depositário fiel, né, nós temos uma emenda 45 que altera o parágrafo 5º, né, da nossa Constituição, traz o parágrafo 5º, deixa eu abrir lá, artigo 5º, vamos lá, muita calma nessa hora, né, a emenda 45, que vai falar sobre o quê? Que não se aceita, que é o Pacto de São José da Costa Rica, né? É o Pacto de São José da Costa Rica, que ele simplesmente, né, ele confronta com essa questão, e aí a gente tem a súmula vinculante número 25, que vem exatamente trazer, deixa eu abrir a súmula vinculante aqui, 25, que vai trazer a definição logo clara, né? A definição clara logo da situação, súmula vinculante 25, que diz: é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, ok? Então, é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então, isso daí, exatamente essa súmula veio para organizar a situação, porque a Constituição, ela permitia, né,
a prisão civil nesses dois casos, né, dos alimentos e do depósito infiel, só que o Pacto de São José da Costa Rica não aceita, e veio exatamente essa súmula, né? Deixa eu ver aqui o outro artigo, 5067, deixa eu ver o parágrafo... o artigo 5º, parágrafo 2º, que eu estava confundindo aqui, diz o quê? Que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil fizer parte. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º, dá o respaldo, né, ao Pacto de São José da Costa Rica, quanto à admissão tão apenas da prisão por inadimplemento de alimentos, e não aceita a prisão por dívida. E a súmula 25 veio rasgando e veio já determinando essa questão. Isso aí foi através da emenda 45 que entrou essa definição aí, tá? E o Brasil é signatário desse pacto, tá? Nós tivemos, se eu não me engano, é o informativo 351 do STF, né? Colocando o Pacto de São José da Costa Rica como uma norma supralegal, né? Uma norma supralegal. Então, essa norma, o artigo 5º, parágrafo 3º, né? Não teria... O Pacto de São José da Costa Rica não tem o status de emenda constitucional, mas ela tem o status de norma supralegal, beleza? Tranquilos? Muito bem. Então, vamos seguindo, vamos avançando aqui no nosso estudo mais um pouquinho. Vamos lá. Nós falamos do 57, vamos falar do 58, habeas corpus, beleza, show de bola. Conceder-se-ás, esse remédio é sensacional, esse remédio é uma garantia fundamental, né, da nossa Constituição. É o mais antigo remédio, tá, pessoal? Habeas corpus, habeas corpus. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, ok? Então, se a minha liberdade ela foi cerceada, ou se existe um risco, existe uma ameaça, galera, cabe HC, tá? Cabe HC. Então, esses são os requisitos, tá? A minha liberdade está sendo tolhida, estou sofrendo, há um risco de ser cerceado esse meu direito de liberdade, então cabe o HC. E o HC, pessoal, não tem formalidade nenhuma, tá? Não precisa de advogado, né? O HC, ele pode ser feito num papel qualquer, até num papel de pão, né? Pode ser feito sem problema nenhum. Agora, ele tem um requisito, não precisa de advogado, né? Ele tem requisito. Tem que ser constatado o quê? A ilegalidade e o abuso de poder. Esse é o requisito. Tá? É ilegal. Foi praticado com abuso de poder. Tá? E ele tem duas modalidades, que é o HC preventivo e o repressivo. O que é isso, professor? O HC preventivo é quando a pessoa está ameaçada. Então, preventivamente, você impetra o HC. Está sob risco, então você impetra o HC. Então, a pessoa está sendo ameaçada. HC preventivo. O HC repressivo, aí não. O repressivo, estou reprimindo, né? Repreendendo. É porque a pessoa já se encontra o quê? Presa, ok? Já se encontra presa. O HC, pessoal, pode ser impetrado por qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode ser impetrada pelo
próprio paciente, ou seja, pela própria pessoa que está sofrendo, né, aquela violação. Então, pode ser por qualquer outra pessoa que soube, teve conhecimento, né, de que está sendo cerceado esse direito de liberdade, que há uma ilegalidade, há um abuso flagrante de poder, então pode ser impetrado por qualquer pessoa, pela própria pessoa ou qualquer outro. Pode ser, inclusive, impetrada por menor de idade, ok? Pode ser. E nós temos, né, então, aí, os ativos, que é qualquer pessoa, e o passivo, particular, né? Ou até qualquer pessoa, como eu disse, pode ser até uma autoridade pública, também pode impetrar o HC. Beleza? Tranquilos? Vamos avançando. Então, 68, 69, conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por HC ou HD, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que atentar, o caráter residual do mandato de segurança, do MS individual. Ok? Então, preste atenção na regra. Cabe HC, cabe HD, então não pode ser usado o MS, ok? O MS, ele tem caráter residual. Outro detalhe importante do MS, tem que ser direito líquido e certo, ou seja, tem que estar explícito, tem que ser notório, não pode ter dúvida nenhuma, é um direito claro, patente, absolutamente notório. Eu não preciso provar nada. Só em olhar já está claro, né, ali o meu direito, ok? Já está claro ali o meu direito. Então, eu já tenho que entrar imediatamente ali com todas as provas. E se for provado, né, é regra, tem que ser um direito líquido e certo. Ah, tem perícia? Pô, esquece MS, cara. Tem que juntar, né, de mais alguma outra coisa para completar, para explicitar o meu direito, esquece MS. Tem que estar ali para o juiz olhar e decidir. Não tem dúvida. O juiz não pode ter dúvida, tá? Beleza? Agora, o MS precisa do advogado, né? O HD, o HC, não, mas o MS, ele precisa do advogado, ok? Beleza? Muito bem. Então, esse aí é importante. O requisito é ser comprovado de plano. Não pode ter, né? Aí ter que, vou esperar a perícia, não sei o quê. Esquece. Tá bom? Beleza? Avançando. O 70 agora. O mandato de segurança agora coletivo, tá, pessoal? MSC, MS coletivo. Aí nós temos o seguinte: o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, partido político, quem são os legitimados? A gente vai falar, então, dos legitimados ativos aí. Quem pode impetrar aí, ajuizar um MS? Quem pode? Quem é o legitimado ativo? Partido político com representação no Congresso Nacional. Então, lê-se representação no Congresso Nacional, o quê? Congresso Nacional formado por quem, pessoal? Não estou ouvindo. Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Juntos formam o Congresso Nacional. Então, quem pode, né, aí
ajuizar, impetrar um mandato de segurança coletivo, um partido político. Mas ele tem que ter algum deputado ou algum senador. Se é um partido político que não conseguiu eleger alguém lá para o Senado ou para a Câmara, esquece. A doutrina também aponta o seguinte: se tiver só na Câmara, pode? Pode. Não precisa ter Câmara e Senado, não. Aqui, aparentemente, quando a gente olha, né, o partido político com representação no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional são as duas casas, então teria a obrigatoriedade de ter um senador, pelo menos, e um deputado federal, pelo menos, para ele ter a legitimidade ativa de ingressar com o MSC, né? Mas a doutrina aponta, né, de que se tiver apenas um membro sequer, ele tem a legitimidade, seja em qualquer casa. Ficou claro isso? Beleza? Partindo para o inciso, para a linha B. Quem pode também é legitimado ativo: organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Então, uma organização sindical, uma associação tem que ter pelo menos um ano de existência, né? Pode ingressar com um MSC, beleza? Ok? Vale a pena a gente dizer que tem custas, né? O MSC tem custas, não é gratuito, tem custas, e tem que ter aí advogado, tá? Tem que ter advogado. A legitimidade passiva são quem? São as autoridades públicas, né? Pessoa jurídica de direito privado, em nome do poder público, são os legitimados passivos, ok? O 71 fala de quê? Conceder-se-á mandado de injunção, é o nosso MI, vamos no MI. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas de liberdade inerentes, à nacionalidade, soberania e à cidadania. Vamos destrinchar esse negócio aí? Vamos lá. Então, quanto à questão do cabimento, cabe em que situação? Quando falta a norma regulamentadora. Essa norma regulamentadora, essa lei, está me impedindo de exercer meu direito, né? De exercer o meu direito. Mas quais são os temas? Guarde isso. Eu só posso entrar com MI em questões relativas a quê, pessoal? Em questões relativas a qualquer tema? Não. Há temas de nacionalidade, soberania e cidadania. Então, são esses temas aí, inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Beleza? A doutrina, alguns entendem também, né, que seria também alcançando, né, seria possível abarcar todos os direitos em si, né? Mas para a tua prova da primeira fase, por exemplo, você leva isso daí. Qualquer tema, não. Temas relativos à nacionalidade, soberania e cidadania. Leva isso para a prova, beleza? Tá tranquilo? Muito bem. Então, essa falta da norma, ela traz, né, a possibilidade de você aí entrar com o MI, beleza? Houve a omissão. Quando há omissão, não tem aquela norma regulamentadora, houve a inércia, e aí essa inércia, essa paralisia está impedindo você, está restringindo você de exercer aquele direito. Bom, então quem é? Quais são os legitimados aí nesse caso? Os legitimados ativos. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que está sofrendo tal restrição, tudo bem? E quem são os legitimados passivos? Quem? Aquele, né? Aquele que deveria ter regulamentado, aquele que deveria ter colocado, né, no ordenamento jurídico, aquele que deveria ter feito aquela norma, aquela lei, regulamentando aquele direito, e não fez.
Então, aquele órgão, aquela autoridade pública, né, que ela vai ser contra ela, ou seja, os legitimados passivos com quem você vai trabalhar aí o MI. Beleza? Tranquilos? Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, que você avance aí nos teus aprendizados, vamos ralando, porque tem muita coisa ainda para a gente falar no MS, no